oportunidades, né, para os estudantes. Analisa isso hoje aqui no Ceará. Eu acho importante quando a gente fala da cena cearense atual, né, é importante você perceber tudo isso de uma forma processual. Como eu estava te falando, na década de 70 houve aquela experiência de formação do SESI, né, que abriu de certa forma um caminho. Antes disso, o que havia? As academias privadas de dança que trabalhavam basicamente com balé clássico, jazz e sapateado, certo? Isso era um pouco eram os precedentes que a gente tinha. Década de 70 a gente tem essa experiência do SESI, né, que é uma experiência muito interessante porque trabalha basicamente com os filhos dos funcionários da indústria cearense, ou seja, é um outro perfil de público, não é a classe média alta de Fortaleza que está ali botando suas filhinhas para dançar. Na década de 80 a gente começa a ter pessoas interessadas em fazer algo diferente daquilo que já é feito, ou seja, do clássico, do jazz e do sapateado. Começa assim a se evidenciar um desejo de fazer dança contemporânea, sobretudo a partir do retorno de algumas pessoas que saíram para dançar fora. A gente pode citar o Linhares Júnior, o Cláudio Bernardo, o Janson Damasceno, eu mesmo, o Gilano Andrade, são pessoas que saíram daqui e foram estudar fora, começaram a atuar em outros lugares. E finalmente na década de 90 tem uma experiência que é, assim, eu diria que é um divisor de águas, que é a primeira edição da Bienal de Dança do Ceará, que foi em 97. E a Bienal de Dança do Ceará, ela rapidamente coloca o contexto em contato com muitas formas de dança, vindas de outros contextos de produção, e rapidamente a gente começa a ter manifestações de vanguarda de dança contemporânea sendo apresentadas aqui no contexto local, e isso gera novos referenciais para a cena local e deixa, eu diria assim, as pessoas um pouco em parafuso, né? Porque, assim, o que está acontecendo, né? Então, a partir dessa experiência, a gente tem uma primeira essa é uma experiência de difusão, né? A Bienal de Dança do Ceará. A gente tem uma primeira experiência mais interessante e radical de formação em dança, que é o Colégio de Dança do Ceará, que ele surge no seio ali das atividades do Instituto Dragão do Mar, que na época havia os vários colégios de formação, teatral, colégio de formação em audiovisual e assim por diante. E a gente consegue criar o Colégio de Dança do Ceará. Então foram 4 anos de atividade em que muita gente de fora veio dar curso aqui, né? Então as pessoas rapidamente elas travam contato com uma gama muito grande de formas de fazer dança, de formas de pensar dança, e isso eu diria que é realmente um divisor de águas na nova configuração da dança no Ceará. As academias de dança, elas continuam fazendo o que já faziam, né? Aqui e ali elas conseguem ser contaminadas por informações novas que o colégio traz, mas basicamente os procedimentos permanecem muito parecidos. E a gente começa a ter uma produção mais interessante e mais experimental em dança aqui no Ceará. E esse momento ele é acompanhado também por algumas iniciativas que antes não havia, em termos de fomento da produção em dança. Ou seja, é lançado o primeiro edital específico para a dança no Ceará. O governo do estado, acho que foi 2003, lança o primeiro edital de dança do estado, né? Um edital de apoio à produção em dança. Esse edital segue um edital da prefeitura, né? Então a gente começa a ter uma configuração de política para a dança que, de um lado, apoia a formação em dança, de outro lado, apoia a produção de espetáculos de dança. E mais para frente, ainda que timidamente, apoia a difusão em dança no contexto estadual. Então, tudo isso começa a gerar uma produção
uma efervescência na produção local que eu diria que tem uma continuação hoje e um amadurecimento que a gente começa a vislumbrar hoje. E, naturalmente, isso tudo modifica um pouco o cenário da produção local, sobretudo no que diz respeito à dança contemporânea. É interessante perceber também que o Colégio de Dança ele começa em 99 e acaba em 2002. Fica um vácuo de formação. Em 2005 é lançado o curso técnico em dança, né, uma parceria do Centro Dragão do Mar com o SENAC. Esse curso técnico em dança ele perdura até hoje, perdura como a única ação formativa do Dragão do Mar que ainda existe hoje, né? Nesse meio tempo, a gente está implementando uma formação básica em dança, que é aquilo que antecede a formação técnica. Existe hoje uma graduação em dança na UFC, que é um bacharelado, e uma licenciatura. Então, isso começa a delinear um itinerário formativo em dança público aqui em Fortaleza. Isso tudo, assim, a gente não podia nem sonhar com isso há uns anos atrás. Então, a gente tem esse cenário configurado e é interessante a gente pensar o que pode surgir a partir disso. Porque se a gente pensar de uma forma mais consistente, a formação de um bailarino maduro, né, corporalmente, leva 10 anos, mais ou menos, né? Então a gente tem que pensar naquilo que vai haver daqui a 10, 20 anos. E no mundo, como é que você analisa a dança, comparando aqui, né, no cenário local, com o que está acontecendo no mundo? Eu acho que a dança cearense caminhou muito nos últimos 10 anos, isso é inegável. A gente vê hoje grupos cearenses viajando pelo país, a gente vê artistas cearenses fazendo colaborações nacionais ou internacionais. Você percebe que existe uma maior capacidade de penetração desses artistas em outros contextos de difusão e de produção. Eu acho que a gente ainda tem bastante para caminhar se a gente quiser pensar num contexto mais macro, ou seja, você comparar a produção local com a produção de contextos como os grandes centros produtores de dança da Europa, os Estados Unidos, até mesmo pensar em Austrália, né? A gente tem que continuar investindo porque isso é uma coisa realmente processual. O trabalho corporal ele não é uma coisa que acontece da noite para o dia, ele demanda tempo, certo? E tem todo um trabalho intelectual, cultural que tem que ser feito paralelamente, né, que caminha junto. E aí a gente está quebrando um paradigma também, porque se acreditava que o trabalho do bailarino era basicamente um trabalho corporal, e hoje a gente não pensa mais no bailarino como uma pessoa que vai executar aquilo que um coreógrafo manda. Hoje você pensa no bailarino como um elemento propositivo, que tem assim, o seu lado criador, tanto que hoje a gente fala o intérprete criador, né? Uma pessoa que vai colaborar de forma muito ativa nos processos de criação e não simplesmente vai receber aquilo que um coreógrafo traz pronto para ele, né? Então hoje eu diria que ganhou em complexidade essa formação do bailarino. E a gente está ali dialogando com esses contextos internacionais. A gente tem que continuar avançando para poder ter uma capacidade de penetração maior nesses contextos. Você teve apoio da família, porque como você falou, né, o homem, você começou a procurar, a ver que o homem também podia dançar. Você teve apoio da família para isso desde o início? Eu não diria que eu tive apoio, né? Eu tive talvez uma aceitação. Isso muito dentro de casa. Eu vou dar assim um exemplo meu, porque eu também queria dançar. E um dia minha mãe chegou e disse, bailarina não é profissão, sabe? Então assim, e você como um homem, né, dançarino, bailarino, bem-sucedido, né? Como é que se deu isso? Eu diria que a minha mãe não tinha capacidade de interferir a tal ponto de dizer... na verdade, ela aceitou tranquilamente essa coisa de eu estar dançando, não sei se tão tranquilamente, mas ela nunca expressou nenhuma reação negativa. Mas ela ficou muito preocupada quando eu parei a faculdade, né? Assim, pô, o que é isso? Está começando uma coisa
que normalmente se começa com 10 anos de idade, com 20 anos, está parando o que supostamente iria te garantir teu futuro, mas aí rapidamente eu saí daqui, né? Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque a reação aqui seria muito grande, né? Quanto mais você adentra esse universo, acho que maior é a reação. Eu me lembro até uma vez que eu estava com uma tia minha, que me deu uma carona para a academia de balé, e eu disse: "Oi, tia, aqui que eu faço balé." Ela disse: "Cala a boca, para o teu tio não ouvir." Né? Então essas coisas, assim, isso é um exemplo, mas naturalmente eu soube depois de reações de pessoas que chegavam para minha mãe e diziam: "Pô, eu soube que seu filho optou por isso, eu lamento", e enfim, esse tipo de coisa que eu não tive que ouvir em outro lugar. Né? Então, assim, o fato de eu ter saído rapidamente daqui me poupou de alguns empecilhos, né? E no momento em que eu consegui entrar numa companhia profissional, o Balé da cidade de São Paulo, né? O balé da maior capital da América do Sul e tal, aí isso já começa a se abrandar um pouco. Depois fui para a Europa, já vivia disso, tinha um visto internacional, e já, enfim, já tinha uma carreira profissional. Aí isso meio que, né, foi tranquilo, vai deixando a gente mais tranquilo, depois você faz uma faculdade e tal. E hoje não se fala mais nisso. Você acha que ainda acontece isso nos dias de hoje? Eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, a reação é menor do que antes, né, porque hoje, até mesmo na mídia, né, a dança conquistou um espaço, eu diria, na mídia, talvez não se compare a de algumas outras linguagens, mas hoje você tem algumas referências internacionais masculinas na dança. Por incrível que pareça, né, a dança de rua ajudou a popularizar muito a dança como algo masculino também, né? Essa coisa dos b-boys tem uma coisa assim de virilidade, tal, de afirmação também, de identidade. E isso acaba reverberando de alguma forma positiva. Mas com o balé especificamente, o preconceito é muito grande. Né? Continua sendo, mas menor do que antes. Hoje a gente tem projetos muito interessantes aqui em Fortaleza ou no Ceará, por exemplo, a Edisca. Né? A Edisca é um projeto que você tem um grande recorte daquela população ali de meninos. Né? Claro que tem os benefícios sociais que você tem ali dentro, né, que isso estimula as mães a colocarem seus filhos, mas você tem, por exemplo, a escola do Flávio Sampaio, lá no Paracuru, que é uma vila de pescadores, e está cheio de filhos de pescador, menino, fazendo aula lá. Inclusive o Flávio diz que depois do Bolshoi, da escola do Bolshoi, que tem lá em Joinville, em Santa Catarina, é o lugar no Brasil onde tem mais meninos dançando. Então, assim, a gente vai quebrando um pouco esses paradigmas, né? Ok, Ernesto, muito obrigada pela sua presença. Boa sorte aí na tua carreira, que tenha aí muito sucesso sempre. Obrigado, eu que agradeço. Tchau.